Bom, gente, a gente vai finalizar o item 2.2.1, 2.3. Depois vamos começar na apostila nova. Vocês têm, gente, o anterior ainda também? Tá aqui na mesa? Não. O anterior tem aqui também. Mais alguém precisa do anterior? Bom, pessoal, nós vamos começar então. O item 2.2.1. Só lembrando que, conforme promessa de campanha, em breve vamos começar os sorteios de livros. A Rosana que está olhando para mim e não está levando muita fé, mas é tão absurdo isso porque já fizemos vários, né? Para nem dizer que eu não fiz essa obra prometida, não foi feita. Só vou retomá-la. Ultimamente você tem estado muito Político. Alô, gente, vamos começar lá então. Ó, continuando aqui o nosso estudo, a questão toda, gente, mais uma vez aqui, se dá naquele problema que a gente tinha comentado, os conflitos da Evelina e do Fantini, depois que o Túlio Mancini chega, né? E aí eles vão ter que lidar com essa situação e o mentor Ribas, que começa a explicar a eles, né? Como está dando toda essa situação. Aqui a gente tem que lembrar, né, que o Túlio Mancini tinha tentado se suicidar, aí ele não foi bem sucedido, felizmente, né? Mas isso marca. Isso, o fato de você não ter conseguido, mas ter tentado, ele tem vamos dizer assim, um reflexo. E depois ele acaba assassinado, aquela coisa toda que nós comentamos, e ele, assim, demonstra ter um tipo de sentimento pela Evelina que não deveria estar tendo por parte de um desencarnado, né? Então, mas ela também, de certa forma, a presença dela, isso é o que o Ribas explica, meio que, digamos assim, o próprio pensamento dela também, de uma certa forma, desperta nele novamente aquelas mesmas sensações como se eu tivesse encarnado. A sensação de um homem por uma mulher estando encarnado, o que não faz sentido no plano espiritual. Ainda que psicologicamente isso acontece. Aliás, é o que mais acontece, não só isso, mas qualquer tipo de apego, né? Então, em cima dessa questão que está sendo situado essas explicações do Riba para ver como é que eles vão poder ajudar o Túlio Mancini, porque ele está conectado a ela, né? E ela vai ter que encontrar uma forma, porque também é próprio o tratamento dela também, da própria Evelina. Muito bem. Toda vez que um espírito vivendo o conflito, e só existe o conflito porque há o entendimento do certo e do errado. Entre a sublimação e o primitivismo em relação às emoções, insiste em permanecer nas baixas sensações, apenas no campo do prazer sensório, na satisfação dos prazeres sem responsabilidade, aí sim atrai grandes problemas pelo conflito. Mas vejam, é um conflito porque ele já sabe que aquilo ali já é abusivo, vamos dizer assim. Todos nós. Sempre que nós nos apegamos demais entre a sublimação e o primitivismo, no campo das emoções, são meio que dois extremos, né? Quanto mais a gente recua para o extremo aqui da esquerda, vamos dizer, mais a gente está se aproximando do instintivo. Quanto mais a gente está nesse da direita, mais a gente está indo para o campo da sublimação, onde os nossos desejos, as nossas aspirações serão totalmente diferentes. Então, mas a gente oscila, óbvio, nesse meio termo, né? Então a gente passa por essa fase normal. Só que aí tem certos sentimentos que nós já começamos a ter o entendimento que não dá mais para cultivar esse tipo de coisa. E aí a gente começa a entrar em conflito. Por que entra em conflito? Porque nós já temos a lei de Deus dentro de nós. Quando a gente começa a desenvolver a nossa cognição, nosso entendimento, a gente tem conhecimento, é sempre parcial, é sempre aos pouquinhos, dessa lei.
Cada vez que a gente evolui um pouco no nosso entendimento, a gente vai tendo um pouco mais de conhecimento dessa lei. E quanto mais a gente vê que a gente está fazendo errado, mais a gente entra porque a gente reconhece o nosso erro. Se a gente recuar muito, a gente não reconhece o nosso erro, a gente não sabe que está errando, porque nós não temos essa. A lei está lá, mas nós não sabemos ler, então não adianta nada, entendeu? Vamos fazer mais ou menos essa analogia. Eu tenho uma Bíblia assim, de leis divinas dentro de mim. Eu estou aprendendo a ler. Aquilo que eu consigo ler, se eu não conseguir me manter dentro daquele caminho, aquilo me gera um conflito. Se eu consigo me manter dentro daquele caminho que aquela lei me ensina, eu sinto a paz. Mas aquilo que eu não consigo ler ainda, não faz diferença. Aquilo não me afeta. Ou se afeta, é muito pouco. Muito pouco. Mas à medida que nós avançamos, nós vamos nos alfabetizando nesse grande livro da vida. E aí certas coisas que fazíamos no passado já não cabem mais agora, né? Então a gente tem que mudar. E aí, quando a gente não muda, você entra no processo de conflito. E o que você faz? Você pode enfrentar o conflito, vencê-lo através da mudança comportamental, ou você pode esconder o conflito. E quando a gente esconde o conflito, ele vai virar o quê? Sombra. Porque todo conflito não resolvido é uma neurose em potencial. E nesse caso, qual é a neurose? Culpa. Por quê? Porque a gente sabia que tinha que fazer uma coisa, fizemos outra. E aí. Ô Zé, Oi, Vera. aí nesse caso, houve entre os dois um sentimento que não era um sentimento, era um sentimento mais baixo, digamos Mas assim. seria mais assim de prazer sexual propriamente do que Isso. de uma afeição, né? De um Sim, companheirismo, naquele momento, pelo menos ali, entendeu? mas eu te pergunto, porque eu já li muito a esse respeito e já ouvi também que existe o casamento na espiritualidade. Vera, pode até ter, mas ela vai ser uma união muito mais como que eu posso te dizer, de dois companheiros espirituais. Não é uma união que Sim, sim, envolva a natureza sexual da libido, por exemplo, porque o espírito não tem esse mecanismo. O mecanismo de apego sexual do espírito é por conta dos condicionamentos que ele traz da Terra. Mas ele, quando chega no plano espiritual, ele não tem um corpo físico gerando os hormônios, né, sim, que sim, vão correto. produzir porque é tudo condicionado. Por exemplo, uma criança de 6 7 anos, ela não tem uma atração sexual. Por quê? Porque ela não tem hormônios ali. Uma pessoa de muita idade, digamos, de 80 anos, pode ser que ela tenha, mas ela vai ter, caso ela não tenha mais hormônios, pode ser que ela tenha ainda por condicionamento psíquico, não pelo efeito do hormônio. Mas o espírito não tem essa estrutura, porém, se ele está muito materializado, ele carrega esses condicionamentos. E é interessante porque essa ligação na espiritualidade é para sublimar a emoção no sentido desse processo digamos, de se aproximar cada vez mais de um plano mais alto da emoção, sublimar a emoção. Ora, se no plano espiritual, que nem o próprio Túlio Mancini fez, ele vai lá para um umbral para se envolver, como ele fala, né, com Terra da Liberdade, povo, não sei o que, papapá, com as mulheres lá também que estavam desequilibradas como ele, aí o espírito vai encarnar como depois? Trazendo mais desvios. É por isso também que, de certa forma, a gente está vendo tanto problema de desvio de sexualidade hoje em dia. Em boa parte, se dá porque você tem esses desequilíbrios no plano espiritual e se eles não conseguem ser tratados lá, e havendo necessidade do espírito reencarnar, ele traz uma disfunção de polaridade sexual, né? E como a sociedade muda também, a sociedade se tornou mais assim tolerante, vamos assim dizer. Então, esses elementos que estavam lá no psiquismo de profundidade vêm à tona, mas a oportunidade na erraticidade é para exatamente sublimar isso, né? Corrigir, para que numa outra vida, quando vier a libido, ela venha, tudo bem, vai ter a relação sexual, vai ter a atração sexual, mas ela vai estar também vinculada a uma afetividade verdadeira, né? A construção de algo comum entre os parceiros, né? Isso tudo é aprimoramento espiritual também.
O amor é transcendente, né? Transcendente. Não há nenhum problema na questão sexual, desde que ela esteja junto com digamos assim, essa afetividade maior, esse companheirismo maior, porque isso aí é um aprimoramento do espírito. Agora, aqueles que estão só vinculados à sexualidade, pela sexualidade, só pelo prazer, na nossa fase atual, já não deveria mais estar sendo dessa forma. E a nossa sociedade meio que, eu acho que abriu mão demais, né, nesse aspecto. Estava no estudo outro dia, ele abriu exatamente esse assunto. O homem primitivo é como um animal. O que ele tem? O que ele procura? Né? Comida, prazer e território. Sim, Ele quer mais território para caça, para comer e o prazer, o sexo, que é o que a gente conhece. Acontece que sexo é o que mais aproxima a gente de Deus, que é o momento da criação. Quando a gente não sublimar esse sentimento, a gente está mais animalizado sim, com do certeza. que O sexo ele é uma espiritualizado, forma fantástica de você sublimar se você conseguir unir ele com o companheirismo, com a amizade, não com o é? respeito, né? Então, e no caso Esse ali do elemento. Túlio, né, mostra exatamente isso. O que ele tinha por Evelina não era amor, Não era só era só atração, desejo, só atração. E ela também tinha por ele, porque ela, embora esteja assim, olhando já de uma outra de uma outra maneira, forma, nesse momento teve agora. aquele sentimento por ele, tanto que despertou tudo isso ali nele. Né? E ele chamando ela para ir para a Terra da Liberdade, porque lá não podia fazer nada. Lá era tranquilo, lá é tudo Porque tranquilo. lá podia tudo. E pior que Então, essa terra da liberdade está cheia de terras da liberdade, pois é. né? Mas a partir do Infelizmente. momento que ela já começou a entender que aquilo não serve mais para ela, ela deu um basta, basta. só que ele não. É muito interessante esse processo, né? Porque é uma outra abordagem, uma outra forma de começar um tipo de tratamento. Você pegou legal, Vera? Entendi. Agora, o que eu queria que ficasse claro, então, para você também, o casamento pode existir na espiritualidade, não é isso? Pode, como uma união entre dois espíritos que vão estar ali Sim, para receber talvez sim. os filhos, receber outras pessoas no seu lar ali, mas não é um casamento igual um casamento na Terra, Não, né? não, não, Não nesse não sentido. entendi. Eu Não entendi, nesse tá, sentido, correto. tá? Tá bom, obrigada. Falou, Vera. Continuando aqui no nosso 221, problemas que se transformam em padrões de comportamento que lutam contra a sua consciência. O problema do conflito que a gente falou. O conflito é a luta contra a consciência, né? Se o comportamento equivocado permanece, uma das coisas que pode ocorrer é a criação da sombra, que no futuro se manifestará como sentimento de culpa, por exemplo. Ela pode assumir várias estruturas. A gente sempre deve ver a emoção como uma energia, né? É como se fosse uma energia, ela tem uma força. É interessante isso, que quando a gente fala na nossa estrutura, da nossa psique, como uma base cognitiva, uma base emocional, memória e vontade. Na vontade a gente tem energia, na emoção a gente tem uma energia que pode ser de várias formas, várias qualidades, várias intensidades. Na cognição não é tanto. Na cognição você não tem essa energia, digamos assim. No emocional você tem. E nós temos o nosso emocional, ele trabalha, tem que trabalhar junto com o cognitivo. O cognitivo, se nós tivéssemos só ele, não tivéssemos o emocional, nós entraríamos num problema sério, porque, por exemplo, e nem a vontade também, né? Porque se você pegar, existem umas experiências que mostram, a gente já comentou muito, tem falado muito sobre dopamina, né? Aqui. É claro que não é o único neurotransmissor, né? Que, que vai produzir uma sensação de bem-estar e, ao mesmo tempo, sensação de motivação. Uma das grandes descobertas das últimas décadas foi que a dopamina também está relacionada à motivação. Motivação e recompensa. Motivação e recompensa. Ela trabalha muito próxima da região de recompensa também. Mas ela dá uma sensação de prazer, de satisfação, apesar que eu acho que a serotonina até mais do que a dopamina. Mas tem uma experiência que mostra o quanto ela é poderosa no sentido de tirar a motivação. Se você pegar, por exemplo, alguém, não vou dizer alguém, no caso da experiência eu fiz com o ratinho, né? Eles pegaram o ratinho e tiraram toda a dopamina do cérebro dele. Ele fica do lado, não todo, ele tinha movimento muscular, algum movimento muscular ele tinha ainda, tá? Ele conseguia se movimentar.
ele morreu de fome ao lado da comida, porque ele perde toda a motivação dele, até para se alimentar. Então, para você ter uma ideia, como é que é óbvio que nós também temos dentro da dopamina, e aí nós temos um número enorme de neurotransmissores, muitos que nós nem sequer conhecemos ainda, a ciência ainda irá conhecer. Ela não tem assim tanta, não aparece tanta quantidade, mas mesmo em níveis muito pequenos eles têm. Porque cada estado emocional nosso corresponde a um estado neurológico, um estado neuroquímico. E aí, o que que acontece? Se você imagina que um rato pode morrer de fome ao lado da comida, porque ele não tem um neurotransmissor que lhe dá motivação, se nós não trabalharmos a nossa. O que que às vezes o indivíduo acontece quando o indivíduo perde a vontade de viver? Muitas das vezes é a perda da motivação, a perda essa baixa da energia emocional e ela precisa ser corretamente canalizada. Mas se você tiver energias muito conflitantes, sempre antagônicas entre elas, você vai perder essas motivações. Às vezes o indivíduo joga tudo numa única energia, a violência, por exemplo, o outro joga numa outra coisa, o outro joga numa outra coisa, mas se elas começam a entrar em conflito, elas muitas vezes têm sinais trocados, vamos assim dizer, né? Você pode ter uma energia no sentido de uma maternidade, um sentimento materno, de acolher alguém, e você pode, por outro lado, ter um sentido absolutamente oposto, no sentido de ser violento. Se você tenta trabalhar os dois dentro de você, eles meio que fazem você perder essa sua energia. Você não tem nem o sentimento da maternidade como sentimentos mais nobres e nem vai ter o sentimento violento, porque a maternidade anula ele. Então você meio que perde essa energia. A nossa sublimação da cognição, ela também tem que vir com a sublimação emocional. Se não houver sublimação emocional, se nós não sublimarmos nossas emoções, nós entramos num sério problema. E aí entra essa questão que a Rosana estava falando aqui também. E no campo da sexualidade, a energia sexual, a energia do prazer, da libido, uma energia motivacional muito intensa, ela precisa ser sublimada, porque senão ela vai começar a entrar em conflitos com outras formas nossas de motivação, né? No passado, já cumpriu o seu papel. Agora ela precisa ir sendo sublimada aos poucos. Ainda vai persistindo com a gente por um tempo, mas cada vez mais ela vai tender a ser sublimada, né? 2.3. Aqui o problema de Evelina, manifesto na forma de culpa, pelo estado de Túlio Mancini, se deve ao fato de que, quando encarnados, ela, de certa forma, ao ser cortejada por dois homens, né, o Caio e ele, é possível que sentisse satisfação por esse poder de sedução. Outra coisa também, gente, poder, sensação de poder. Esse é um tipo de... Ele é meio cognitivo, meio emocional. A Rosana está falando dessas três motivações básicas: território, a reprodução e alimentação. Mas é interessante que a gente também desenvolve um mecanismo de desejo de poder. Engraçado que isso também aparece em obras de alguns filósofos, né? Do século XIX, final do século XVIII, início do século, metade do século XIX, vai aparecer essa questão, em Nietzsche mesmo, né? Vai aparecer a questão do desejo de poder, né? Freud, quando falava da questão, ele botou a ênfase toda na sexualidade, como fator motivador do ser humano para inúmeras situações. E Jung não rompeu com ele por conta disso, porque Jung entendia que o processo era mais complexo, né? Envolvia mais variáveis, mas teve um outro um outro psicanalista, um psiquiatra na época, né? Mas que também desenvolve a psicanálise, que é o... Pô, me escapou o nome aqui agora, cara. Era um outro discípulo muito próximo dele, do Freud, era o Jung. Tá. Hã? Não, não, não. Era outro. Me escapou o nome aqui agora. Mas era um grande discípulo dele que desenvolveu a ideia de... Adler. Hã? Era Adler. O Adler, é. Acho que era Alfred Adler, né? O Adler desenvolve uma escola psicanalítica
baseada no poder como sendo o elemento. Aí ele meio que substitui a importância da libido pelo poder como elemento causal. Para Jung é bem mais complexo, né? Ele envolve N fatores. Aí vocês veem que cada escola, né, psicanalítica vai trazendo uma dessas forças ou dessas energias motivadoras. Para Freud era a energia sexual, para Adler era o poder, o desejo de poder. Para Jung é mais complexo, porque ele mexe com todos os arquétipos, né, que vai nos remeter a elementos do passado, do inconsciente coletivo e do inconsciente pessoal. Você vai ter os arquétipos são as formas de comunicação do subconsciente com o consciente. Aí nos leva ao conceito de sombra. Os arquétipos negativos, vamos assim dizer, grosso modo, seria a sombra. A Joana de Anjos fala do arquétipo primordial. Vamos ver quem sabe qual é o arquétipo primordial do ser humano. Deus. A presença do divino é o arquétipo primordial que a Joana de Anjos coloca para a gente. Então nós temos, e é uma força poderosa, a força religiosa, né? A força espiritual, ela também é uma emoção poderosíssima. Tanto que existem mais áreas que começam a trabalhar a inteligência, chamada inteligência espiritual. Essa também é um ponto que a gente vai ter que depois inserir dentro desse nosso modelo, dessa nossa estrutura que a gente trabalha de cognitivo, emocional, memória, vontade. Agora a gente tem que inserir aqui dentro a inteligência espiritual, que ela é um pouco diferente da cognitiva, porque ela está ligada lá na nossa essência. Ela tem a ver com motivação primordial, ou, como dizer de Joana de Ângeles, né, um arquétipo primordial. Muito bem. Onde que eu parei mesmo? Se não fosse a Rosana aqui, eu estava perdido. Como vimos no capítulo 3, mesmo após estar a noiva de Caio Serpa, estando noiva de Caio Serpa, faltando 6 meses para o casamento, sabendo da tentativa de suicídio de Túlio, novamente o procura. E isso desperta novas esperanças no rapaz. A questão em si não é simples. Não temos um relato absoluto das ações que moviam Evelina, das emoções que ela guardava, né? Apenas podemos tentar imaginar suas intenções, mas elas, sem dúvida, deixaram marcas profundas em Evelina ao saber que Túlio se suicidara, entre aspas, né, gente? Na verdade, ele não se suicida, mas ela achou que tinha se suicidado. E ela se sentia, de certa forma, responsável por isso. É claro que a decisão de Túlio foi o resultado de seus próprios equívocos e de sua própria bagagem evolutiva, mas, sem sombra de dúvidas, à medida que nosso entendimento espiritual se aprimora, mesmo pequenas atitudes que fizemos e que, de alguma forma, influenciarão decisões equivocadas de outros, nos incomodam e nos convidam a um certo grau de reparação. Essa reparação não deve ser vista apenas como um mecanismo de justiça, mas de aprimoramento das criaturas. E o exercício dessa reparação promove mais crescimento espiritual e mais responsabilidade na forma como conduzimos nossa existência por essa jornada infinita em que nos encontramos. A reparação, gente, é aquele processo em que a gente assim, vai pensar, mas você está reparando porque a lei, você tem uma lei de justiça, que você tem que ficar quite com ela. Mas não é só isso. A reparação, ela primeiro exige de nós, para que ela seja verdadeira, que ela seja de fato efetiva, ela vai exigir algum tipo de, vamos dizer assim, de capacidade de se conectar com o outro que você prejudicou, de empatia, que vai ter vários níveis, assim como são vários níveis de arrependimento daquilo que nós erramos. Isso aí é muito mais complexo, não é? Porque no estudo do Livro dos Médios semana passada, ele falou que nós somos responsáveis pelos pensamentos que nós colocamos na cabeça da outra pessoa. Com certeza. Então, imagina, quando a gente está contando um caso, a gente está fazendo a pessoa imaginar aquilo. Essa pessoa começou a pensar errado. A gente, tudo encadeado. Nós somos responsáveis. Por isso que, assim, quando a gente começa a fazer Mas aí tem um lado bom da coisa também, né? Assim, o lado bom que eu digo assim, o mecanismo. Quando a gente começa a fazer o bem, falar sobre o bem, também você começa a produzir imagens boas
Então, o mecanismo ele se torna muito poderoso também no sentido positivo. Por isso que a gente tem que estar muito atento. Muitas vezes você começa a falar, por isso que eu acho que assim, a gente está numa fase, especialmente hoje em dia, que que todas essas polarizações políticas, ideológicas, né, elas começam a trazer muita raiva, muitos problemas entre as pessoas. E isso é ruim porque, assim, é claro que a gente tem que se posicionar de alguma forma em relação a isso, mas a gente tem que achar mais espaço, e mais tempo e destinar mais energia, mais esforço para buscar aquilo que de fato vai prevalecer, porque daqui a um ano toda essa paisagem política ou geopolítica ou o que for, ela vai mudar, mas a nossa evolução espiritual permanece, né? E as bagagens adquiridas, elas estão conosco, assim como a Rosana falou, aquilo que você semeou de ruim também vai ficar. Então, a gente já começa, de fato, a ter que ter um nível maior de responsabilidade, vigilância, né, naquilo que a gente fala. Pensa, fala e faz, né? 2.5. Ribas, por fim, explica a história de Túlio, que ao retornar ao plano espiritual, após ser assassinado por Caio, é conduzido para aquela cidade espiritual, mas a mente do enfermo estava tão obcecada pelo que sentia por Evelina, sua mente permanecia o tempo inteiro remoendo aquela paixão, já como estado doentio, que acaba por retornar à região umbralina, onde acaba por piorar a situação. Aqui, na verdade, o Túlio, quando desencarna, ele não vai direto para essa cidade espiritual, não, tá? Ele fica na Terra. Ele fica, na verdade, meio que perdido, desorientado. Aí ele é socorrido, levado para lá, só que de lá ele foge, vai para um umbral. Porque ele não consegue, cara. É isso aí que a gente fala. Quando a gente fala de a terra da liberdade, lá com o povo. Eu estava pensando exatamente sobre o umbral essa semana. Eu penso no umbral todo dia. A gente tem que começar a pensar no umbral de uma maneira diferente, né? O umbral nada mais é do que a nossa cadeira de pensamento, porque a gente está lá remoendo ele. Mas na verdade não deixa de ser, ué. Vamos fazer dele um lugarzinho melhor, mais agradável, porque, gente, o que foi criado até agora não está nada agradável, né? Então, já que a gente tem que passar, ninguém se depende, né? Pode ser que a gente consiga passar direto, não sei, acho que é bem complicado para nós, mas às vezes a gente consegue. Ele mesmo. Semaninha, né? Já tá bom demais. O hospital aí é luxo. Gente, vamos ler agora o última parte, não, o item 3, desculpa. O item 3. A Rosana vai ler para a gente, senhora Serpa e Ernesto. A senhora Serpa e Ernesto assinalavam atônitos a exposição que primava por lógica irretorquível. As agoniadas inquirições da interessada quanto ao comportamento que lhe competia adotar, Ribas aclarou. Podemos dizer-lhe, minha irmã, que por seus méritos indiscutíveis, benfeitores e amigos de que dispõe a espiritualidade maior, rogaram aos agentes da divina justiça não lhe permitisse a desencarnação sem começar o processo de sua reabilitação espiritual na Terra mesmo. Assim é que, através da onda mental dos remorsos que lhe ficaram, à face do suposto suicídio de Mancini, você atraiu para o próprio claustro materno o espírito sofredor de um irmão suicida, sentenciado pela própria consciência a experimentar a provação de um corpo frustrado, de modo a valorizar com mais respeito o divino empréstimo da existência física. Como é fácil de ver, as angústias da maternidade mal-lograda lhe foram extremamente úteis na Terra, por lhe haverem proporcionado ensejo a preciosas reparações. Entretanto, mencionou Fantini, informamo-nos de que Mancini não caiu por si próprio, e sim pela arma do rival. Apesar disso, consertou Ribas, não olvidemos que o moço empreendeu antes
a lamentável tentativa, impulsionado pela ação da própria Evelina, dando à Serpa o molde do crime, esboçando um sorriso benevolente. Estamos examinando entre amigos a lei de causa e efeito. Compreendamos que a justiça funciona em nós mesmos. Mas Fantine, admirado, iniciou debalde a tréplica vacilante. Ignorava como entretecer as novas dúvidas ante a conceituação racional que o mentor tranquilamente patenteava. Foi o próprio Ribas quem retomou o fio das justificações, anotando: somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco ou com os nossos problemas, suscitando ideias de autodestruição na mente de um homem cujas atenções granjeara. Evelina transportou-se da irreflexão para o arrependimento, depois de verificar-lhe a derrocada moral numa empresa gorada de suicídio, procurada conscientemente. Apenas aí, coagida pela compulsão, nossa irmã percebeu que agira em prejuízo do rapaz de quem obtivera integral confiança, lesando em consequência a si própria. Lastimando Mancini, deplorava a si mesma e, nesse estado de emoções negativas, fez-se vaso de uma entidade nas condições em que supunha haver precipitado o moço menos feliz. À vista disso, converteu-se automaticamente em desventurada mãe de um companheiro suicida, no anseio de expiar a própria falta. Endereçando afetuoso olhar para a senhora Serpa, enunciando inconscientemente o desejo de desculpar-se, o seu propósito alcançou o coração de amigos e benfeitores no mundo espiritual, que lhe advogaram a concessão da bênção que já nos referimos. Você padeceu, pois, antes da desencarnação, a pena de que se julgava merecedora, sequiosa que se achava de propiciar a Mancini a supressão do mal que lhe havia causado. Você não pagou em tudo o débito em que se viu incursa, mas resgatou essa conta junto à suicida anônima, tão filho de Deus quanto nós, redimindo-se no foro íntimo, segundo a lei que rege a tranquilidade de consciência. E o irmão desconhecido, ao mesmo tempo que amargou a provação do berço prematuramente inutilizado, começou a ressarcir a dívida que assumira para consigo mesmo, aprendendo quanto custa e como custa o tesouro de um corpo físico, utensílio de aperfeiçoamento e progresso. Muito bem. 3.1. Continuando os esclarecimentos, o mentor Ribas vai mostrando todo o desenrolar dos mecanismos da lei de ação e reação aplicadas a esse caso. Evelina guardava no coração o sentimento de culpa pela morte de Túlio Mancini, que acreditava ter sido pelo suicídio. Ao abrigar o desejo de reparar o erro, ou seja, ela tinha, na verdade, o sentimento de culpa, trouxe para si o auxílio de espíritos superiores que intercederam para que sua desencarnação não se desse antes que tivesse oportunidade de já começar a reparar seus erros. Portanto, considerando a condição de um planejamento prévio de sua reencarnação, a doença de que fora cometida deveria ter lhe tirado a vida física sem que ela engravidasse. Mas a forma como as coisas aconteceram acabaram por introduzir novas variáveis nesse processo reencarnatório, pois trazemos uma programação prévia, mas que dificilmente não será modificada de alguma forma, pois a todo momento tomamos decisões que vão mudando o rumo de nossas vidas. A todo momento criamos novos destinos, né? Pelo que a gente vê aqui com o Ribas explicando, ela era para ter desencarnado antes de ficar grávida, de engravidar, entendeu? E aí o que acontece? Como ela começa com esse sentimento de culpa e de querer reparar aquilo que ela tinha feito, ao que ela achava, né? Que ela tinha produzido. Porque, de certa forma, assim, é meio complicado isso. Ela
ficou meio que brincando com os dois, a verdade é essa, né? Eu coloquei, acho que até eu coloco, eu coloquei antes, coloquei, nem lembro mais que a gente vai começar a fazer o ciclo das ideias, mas é o que a gente falou de Adler do poder. O poder que você tem de seduzir, né? As pessoas, muitas vezes uma mulher vai se sentir poderosa sendo capaz de seduzir dois homens ao mesmo tempo. Hã? Fala, Aquela música poderosa. poder a música. Não, mas aí você vê uma coisa simples dessa, você vê como é que Vaidosa também, né? vaidade, orgulho, poder, isso aí. Só que nisso você está o quê? Você está fomentando um sentimento que você não vai dar continuidade nele depois. E aí, se o camarada já tem uma fragilidade, ele já tinha uma fragilidade psíquica grande, ela meio que brinca com o sentimento dele. E aí essa brincadeira não deu muito certo. Então, assim, nós somos muito complexos, gente. Nós somos complexos demais. Mas quando você também se propõe ao processo de reparação, como ela fez, vejam, acontece uma coisa muito interessante. Você vê como é que a justiça divina é uma coisa extraordinária. A lei divina é uma coisa, não a justiça, a lei divina, inclusive, a justiça é uma coisa extraordinária. Porque quando a gente estuda a lei de ação e reação, a gente tem que olhá-la sob várias óticas, né? Tem que ser estudos de caso mesmo, porque, em geral, a justiça divina, legal. Vou mostrar aqui, ó. Rosana. É, o que acontece? A gente viu no livro Ação e Reação quando nós estudamos como é que é complexo esse processo, né, de você ter inúmeras situações que vão se tendo repercussão. Só que no caso aqui dela, já começa a ter repercussão na própria vida dela. No que ela cria esse sentimento de culpa e de desejo de reparar a desencarnação de um suicida, ela atrai o espírito. Ou seja, não estava planejado, por isso que eu falo, gente, a gente tem que parar com essa história desse determinismo absoluto. Tudo estava preparado, tudo estava pronto, tudo estava assim. Gente, não é assim que funciona. As linhas gerais estão preparadas. Nós seguimos ou não isso. Nós podemos mudar tudo. A pessoa estava destinada, deveria casar com uma determinada pessoa, mas de repente no meio do caminho ela escolhe, vai por outro caminho, vai dar tudo errado, ou então às vezes nem vai dar errado, pode surgir uma outra situação que seja até positiva, mas vai ter que depois Essa é a história da minha sogra. Ela gostava de um rapaz. O pai dela não deixou eles namorarem. Ela casou, ele casou, viveram a vida deles. Ela ficou viúva, ele também. Aí se encontraram, casaram. Essa aí tinha que estar junto mesmo. E assim, o que acontece? Essa questão aqui ela é muito importante porque você vê, ela não era para engravidar, ela engravida, recebe o suicida, porque ele se vê, ele não é só atraído, ele é também conduzido a ela, porque afinal de contas dá a ela a oportunidade de ajudar esse suicida, porque o suicida, o que acontece? Existem duas situações aqui que tem que ser consideradas. A primeira situação é quando o indivíduo lesa o seu corpo perispiritual, e nem sempre ele lesa, mas frequentemente lesa. E ele leva essa lesão perispirítica para o corpo físico da reencarnação seguinte. Pode ser que a lesão seja tão grave que não dê nem para a reencarnação e até o final, a gestação e até o final. Porque as linhas de força estão tão, digamos assim, deturpadas, né, que elas vão impedir a finalização do processo reencarnatório. E às vezes não, às vezes tem como conseguir, mas ele vai vir com problemas relacionados. A pessoa deu um tiro na cabeça, de repente ela vai trazer problemas mentais ou vai trazer dores de cabeça terríveis, ou deu um tiro no coração, pode ser que ela traga problemas cardíacos muito sérios. Depende de como está lesada a questão da região perispirítica, que tem a ver com o que a mente da pessoa está produzindo. O perispírito não se lesa sozinho. Ele se lesa porque a tua mente produz aquela sensação naquela região. Muitas pessoas que desencarnam com dores, ele se mostra sem braço, se foi num acidente, digamos que ele perdeu o braço num acidente e desencarnou. Muitas vezes ele se mostra sem braço. Por quê? Arrancar o braço perispiritual dele? Não, entendeu? Ele simplesmente molda sem o braço.
né? Porque ele, na mente dele, está sem braço, ele está tão ligado à matéria que ele não consegue perceber que ele pode refazer esse braço. Essa é a forma normal dele. Nesse caso aqui, esse suicida, pelo que parece, não é uma questão de reajustar o perispírito dele, que às vezes ele tem que reencarnar uma ou mais vezes para reajustar o perispírito dele, para poder permitir uma reencarnação. E às vezes não parece ser o caso. É para ele valorizar a oportunidade perdida. Um corpo recebido é para ser cuidado. Claro que a gente nunca vai conseguir cuidar 100%, óbvio. Mas também a gente não pode colocar em risco o nosso corpo, porque ele é um templo que o espírito se manifesta e que produz o seu processo evolutivo. E a pessoa foi lá e tirou, e destruiu esse corpo antes do tempo, né? A gente fala, por exemplo, essa questão, como a gente falou na quinta-feira, causou, causou é, um certo choque, né? Quando eu falei assim, gente, você não vai desencarnar, não necessariamente você tem que desencarnar naquele momento exato que foi determinado. Basta você imaginar a questão do suicídio. Porque se fosse assim, a gente teria que dizer que um suicida já tinha em vista que para reencarnar ele desencarnaria naquela época pelo suicídio. Isso estaria totalmente errado, porque ele não pode ter um planejamento espiritual que preveja o suicídio como uma forma de desencarnação dele. Isso é uma decisão dele, não de uma condução da espiritualidade para que isso aconteça. Isso, com 0,0. Você, Nosso livre-arbítrio é pouco, na verdade, mas se ele for bem usado, a gente multiplica essa capacidade de usá-lo bem. Se a gente for fazendo as escolhas, se eu for fazendo as escolhas erradas também, as coisas se complicam muito, né? E você, aí ela consegue ajudar o suicida, ajuda ela própria, porque com esse sentimento da maternidade também, vejam como é que a gente comentou aqui antes. O que eu tinha falado? O sentimento da violência, que lembra muito, não é que lembra, mas ela é um tipo de energia que é parecido com o poder, que é parecido com a libido sexual na sua forma mais intensa, a intensidade dessa força. Quando você olha a energia da maternidade, do amor de uma mãe, ela é uma energia poderosa, mas de uma forma totalmente diferente. Totalmente, mas muito poderosa, muito forte, né? E aqui, na verdade, o que a gente observa é que ela, quando ela engravida e começa a sentir a sensação de ser mãe, ela começa a trabalhar agora uma energia oposta, até certo ponto oposta, à energia daquela sexualidade dela que ela estava sentindo pelo Túlio antes. Não vou dizer que seja desregrado, mas assim, naquele momento um pouco irresponsável, talvez. Observem como a maternidade atrai para ela agora um padrão de sentimento, não é só a maternidade, tá, gente? Mas a maternidade é um elemento muito poderoso para isso. Atrai uma energia oposta, que é exatamente aquela da sublimação. Então, para ela, já começa o processo de tratamento dela, isso aqui. Apesar dela perder o filho, do sofrimento que ela passa, mas isso aqui tudo está dentro do processo de um tratamento que vai sendo realizado, né? E que já começa na própria reencarnação. Então, nem sempre a lei de ação e reação vai precisar de um planejamento para depois. O planejamento, às vezes, já começa, se surgir oportunidade, se já tiver oportunidade, já se começa a resolver as coisas. Pô, é ótimo se você já puder começar a resolver as coisas por aqui mesmo. Não deixar para uma outra vida ou na erradicidade, né? 3.2. Então, com o seu sentimento de culpa, quem, Não, a Carmen quer falar. quem quer falar? Carmen? Ah, pode falar, Carmen. eu pensei que ele não quisesse me ouvir. Não, eu me empolguei aqui no ouvido. Você tem que falar mais alto, cara. Fala aí. Não, por enquanto não estou podendo, não. Vou chegar lá. Tá bom. Tira uma dúvida minha. O suicida que você falou, acabou de falar aí, né? Deu um tiro na cabeça, ele pode voltar com problemas mentais, braço e tal. Agora, se esse suicida já vem várias encarnações cometendo suicídio,
Mas como assim? Ele, várias encarnações se suicidando? Isso, se suicidando. Aí não pode voltar sem nada. Carmen, e normalmente, assim, ele vai ter, talvez tenha que ocorrer isso que aconteceu com esse rapaz aqui, com esse suicida, não consegue completar, né, o processo, ele faz toda a preparação, esquecimento, redução perispirítica, ligação no útero, e depois começa a ligar, no útero não, no embrião, né, no ovo que está ali migrando, se nidando no útero. E aí, essa energia da mãe também para ele é muito importante, porque ela é reconstrutora em termos de que a gente chama de modelo organizador biológico, né, que em parte é um pouco a função do perispírito, ou seja, de modelar a nossa forma corpórea, as emoções que a mãe passa para ele. Aí ele tem a desencarnação pelo aborto espontâneo ou a desencarnação na infância. Isso causa uma certa frustração a ele, mas ao mesmo tempo tem uma experiência de momentos bons vividos na matéria, e isso é um tratamento que vai sendo realizado, e a espiritualidade vai tentando. O processo, em parte, o tratamento é no plano espiritual, em parte, o tratamento é feito nas reencarnações não sucedidas, que abortam cedo, né, o processo, ainda na gestação ou na infância. Ou então ele reencarna com limitações, para que ele não tenha oportunidade, isso no último caso, né? Quando chega a um determinado ponto, às vezes nasce sem braço, sem perna, nasce com limitação cerebral, para que ele não possa conseguir se matar. Mas, assim, é difícil, né? A gente tem casos assim, nós conhecemos casos desses tipos. A própria Ivone Pereira, né? Foi um caso desse, né? Ela teve mais de uma desencarnação pela via do suicídio. Mas a lei divina, ela sempre encontra uma forma de você... Sempre encontra um caminho. Por exemplo, imagina que você seja uma pessoa que foi um suicida várias vezes. E por que você foi suicida? Essa seria a questão fundamental. O que levou você a se suicidar? Aí você vai dizer assim: bom, foi um vazio existencial absoluto, uma falta completa de qualquer desejo de viver, de buscar alguma coisa, de construir alguma coisa, de sonhar, de. Tá ok, Dolores? Boa noite. Mas vamos dizer que você tenha uma pessoa, um espírito, ao qual você está ligado por laços muito fortes de afeição. Às vezes acontece que aquele suicida poderia se beneficiar reencarnando junto de um lar onde há uma pessoa que tem eles guardam profundas afeições um pelo outro, e isso seria uma forma dele encontrar ali a força que ele precisa e a orientação. E a gente vê isso muito acontecer em lares onde uma pessoa exerce essa capacidade de estar sendo um tutor, né? Um mentor para outra pessoa, com um imenso carinho. Só que, às vezes, nem sempre essa reencarnação dá para ser feita tudo no tempo certinho, porque cada um está seguindo um caminho, né? Então, às vezes, nesse meio tempo, ele reencarna novamente, se tenta novamente a reencarnação. Mas se não der certo, sempre se terá esse recurso de você ter alguém que tem um profundo amor por você e que vai te ajudar a se manter dentro desse processo. Há uma história muito triste que a gente vê naquele livro, num dos livros do Manuel Filomeno, tentando me lembrar aqui, me esqueci agora o nome do livro, tá? Eu já comentei esse caso com vocês, de um casal que a filhinha deles deveria desencarnar com 12 anos, 12, 13 anos de idade. Por quê? Porque ela era uma suicida do passado, talvez, acho que não sei se foi uma ou mais vezes, e ela precisava desencarnar antes de chegar na fase adulta, que viria de novo
viria muito forte aquele sentimento do suicídio e ela não resistiria. Estava muito forte. Então, ela precisava desencarnar com 12 anos para não chegar lá. Por quê? Porque os pais eram muito amorosos, ela aprendeu esse amor, aprendeu. Então, tudo isso estava reconstruindo todo esse psiquismo dela. Mas o que acontece? Os dois eram espíritas, extremamente dedicados ao trabalho de divulgação, mas também de ajuda ao próximo, de caridade, muito ligados a Bezerra de Menezes, o trabalho deles. E eles começam desesperadamente a pedir intercessão para que ela não desencarne, por uma doença que ela ia ter. Aí a espiritualidade analisa aquilo, manda mensagem para eles de que a menina precisa desencarnar, mas eles falam que eles vão cuidar, não vão deixar ela cometer isso. Eles são alertados desse problema, aí é permitido, então muda-se o procedimento, é permitido poderia ter dado certo, tá? Só que, infelizmente, no momento em que ele se afasta, né, que ela está com 18, 19 anos, obviamente não tem como, como é que você vai ficar ao lado dele o tempo todo? É muito difícil isso. Ela acaba se suicidando, a menina. Então, assim, ela volta com mais problemas. Aí você tem que. Para eles, foi pior ainda, porque eles assumiram essa responsabilidade para eles e acabaram piorando o estado da menina, né? O tratamento dela estava seguindo, talvez na outra encarnação ela ia chegar até os 20, para depois desencarnar de novo, não pelo suicídio, por uma outra razão, uma doença talvez. Até que com esse envolvimento, esse amor e essa nova forma de começar a encontrar objetivos na vida, ela conseguisse ter uma reencarnação plena, entendeu? Então a gente tem que confiar muito nesse trabalho da espiritualidade, que eles têm esses mecanismos, né, para permitir que isso aconteça. Então, mesmo, Carmen, nessas situações de suicídios consecutivos, existem formas do tratamento, né? Existem vários recursos, estou citando um deles, né, que é um recurso muito poderoso, que é você estar junto de pessoas que te amam e que vão te ajudar a novamente reconstruir a sua vontade de buscar um significado, um sentido para a tua vida, para a tua existência, né? E isso aí demanda tempo, mas as leis divinas, elas permitem que isso seja realizado. Zé, Obrigada. Oi, Valéria. vou fazer uma pergunta rapidinho, que você mencionou sobre o quão sublime é ser mãe, né? Aí, me responde uma coisa. Há pessoas que têm tudo, né? Tudo direitinho para ser mãe. Não tem nada que impeça. E ela opta, e acontece muito, né? Por não ter filhos. E, de repente, já estaria planejado dela ter filhos. Como que fica a situação dessa pessoa? Ela pode, ô Valéria, assim, é possível ela tomar outros caminhos que vão dar resultados. Não o mesmo resultado que daria aquele, mas que podem dar resultados para ela. Mas, de toda forma, essa maternidade vai ter que acontecer em algum momento. Então, pelas necessidades, né, de lei de causa e efeito. Só que aí o que acontece? Como não foi naquela vida, aí para você coordenar de novo uma nova reencarnação, em que ela vai receber novamente a oportunidade de ser mãe naquela nova maternidade, mas tem que ser com aquele filho ou aquela filha, esse processo pode demorar, porque às vezes aquele filho ou aquela filha já estão no outro patamar, né? Que precisa esperar um outro tempo para que eles consigam novamente juntar esse grupo. Mas é sempre possível que a pessoa opte por um caminho diferente do que foi planejado, mas ela consiga direcionar os seus objetivos, né? Veja, a gente está imaginando que você está saindo fora de algo que era o caminho mais, vou botar fácil entre aspas, né? No caminho é fácil, mas um caminho mais assertivo. Só que aí, como você abre mão desse caminho mais assertivo, você vai enfrentar mais dificuldades, mas isso não impede que você possa também ter uma vida produtiva, no sentido de aprendizado, de evolução, mas essa necessidade de ser mãe daquela criança, daquele espírito ali, dessa ligação que é necessária entre os dois,
vai ter que se dar em algum momento, né? Então, mais à Sim, frente, porque isso terá que acontecer. sim, mas aí esse aprendizado iria por outro caminho, Por outro porque caminho, você vai ter que ser encontrar mãe, outras formas. quando você é mãe, é uma coisa muito louca. Você Não, a aprende a experiência amar ela é todo única, né? dia. A Não experiência é existe nada única. parecido. É Não assim, existe mas nada o que eu parecido. digo assim, é que não fica uma reencarnação perdida, entendeu? É, você pode encontrar outras formas de trabalhar a sua existência e encontrar caminhos que vão ser muito importantes. Agora, só que não é insubstituível. A maternidade é Eu algo pensei na situação também desse espírito que teria que reencarnar, entendeu? Aí, sim, mas aí né, mas isso é muito fica complexo, porque complexo. às vezes o espírito que vai reencarnar é um espírito que queria ajudar a mãe, às vezes é o inverso, né? Agora, se ele é um espírito que dependia daquela mãe para ser ajudado, aí a situação de fato pode se complicar um pouco. Mas, como a gente fala, a gente cria destino a todo momento. Aí vai depender de como aquela criança vai lidar com aquilo, se ela vai conseguir se conduzir por um bom caminho, mesmo nessa adversidade, e são sempre escolhas possíveis, mas lembrando que o caminho mais assertivo foi deixado de lado. Então vai ter que fazer aí um plano B. Só que esse plano B nunca é o mesmo que o plano A, tão assertivo quanto o plano A. E, e mais à frente, essa ligação vai ter que ser retomada, né? Em outra oportunidade. Mas a pessoa deve sempre entender assim, que às vezes a gente muda esses planos, né? Por razões várias, a gente muda. Tinha que casar com determinada pessoa, casou com outra. Aí não formou aquele núcleo familiar, mas você pode desenvolver outras, digamos, outras experiências que vão ser muito ricas. Mas ainda vai ficar faltando depois aquele ajuste, né? Por isso a necessidade dessas muitas reencarnações. É o Obrigada. caso da sua sogra, né? Ok? É, então, gente, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos parar aqui, porque a gente não vai já passar muito do horário. A gente vai fazer a nossa oração de encerramento aqui. Agora está aquele somzinho que a Rosana também gosta, que eu toco.